E o Muzambim.com, inspirado pela história, cultura e curiosidade sobre a cidade de Muzambim, que completa 140 anos, veio conversar com Jair Sobrinho, que é responsável pelo setor de patrimônio histórico no Museu Municipal. Seja muito bem-vindo, Jair. Olá, Fabrício. Olá a todos que acompanham o Muzambim.com. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente pensa na cidade de Muzambim, o primeiro pensamento que vem nas nossas cabeças é: por que esse nome? Conta para nós um pouquinho sobre essa história que move o município de Muzambim. Pois é, né, o nome Muzambinho, né, tem aí algumas vertentes possíveis, né, para esse nome, né? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de Muzambim ter vindo de Muzambo, né, que é um chocalho que inclusive nós temos no museu algum exemplar dele, um chocalho chamado Muzambo, né, usado em rituais religiosos, né, em cerimônias religiosas. Então, uma possibilidade. Temos também aí talvez o forte vínculo, né, com a África, com Moçambique, Muzambinho, né? Enfim, então são algumas dessas possibilidades. O que nós sabemos é da origem, né, africana, isso a gente sabe, né, o nosso nome está totalmente ligado a isso, então disso a gente não se distancia. Mas a origem certa nós ainda não temos, né? A história trabalha em cima disso, mas nós ainda não temos nenhum dado, né, que comprove a origem exata, né? Então nós temos essas vertentes, né? E historicamente há registros, há informações sobre as comunidades que aqui residiam naquele período. Conta para nós um pouquinho sobre essa história que envolve inclusive alguns bairros tradicionais aqui da cidade. Isso, né? Historiadores também, né, aqui de Muzambinho, aqui da região também, né? Considerando que toda essa nossa região ela é rodeada, né, dessa história também dos quilombos, né? Então Muzambinho tem também essa marca na sua história, né? Então nós temos, por exemplo, um bairro na área urbana do município, que é o bairro do Brejo Alegre, o qual acredita-se que também foi formado por escravos, né? Era uma área de quilombo, porém já de escravos livres, né? Isso também é uma corrente, né, teórica, histórica aí, que acredita dessa maneira. Então nós temos aí esse forte vínculo, né? E também acredita-se, por exemplo, que na região do patrimônio poderia haver um quilombo, né, dada a localização, né, dada a topografia, a questão da água, né? Então tem tudo isso aí, né? Então nós temos também essa marca aí com quilombos, né, e com essas áreas quilombolas. Como que a gente pode dimensionar a importância desse grupo de quilombolas para o desenvolvimento do município ao longo de todo esse período em que eles foram de grande influência? Sim, considerando, né, que estamos aí no mês de novembro, né, mês da consciência negra, né, e infelizmente nós temos visto muitos ataques, né, a essa temática, a essa questão, e nós como muzambienses temos que reconhecer, né, a importância, né, desse povo, né, escravos e depois escravos livres, né, que participaram também dos movimentos de abolição, que participaram e ajudaram na construção da cidade, na construção do município, da história dessa cidade, né? Então, por exemplo, o lugar onde estamos hoje, né, também diz a respeito disso, né? Então nós temos que reconhecer, né, como sendo o mês da consciência negra, o 20 de novembro, né, que celebramos há pouco, e reconhecer mesmo na história, né, do município, na história do povo de Muzambinho, a importância, né, dessa comunidade, da comunidade negra, na formação do que nós temos hoje. Nós estamos aqui hoje na Fazenda Montalverne, que tem essa representação cultural, histórica, e qual que é a relação desse local onde a gente está hoje com esse povo, com esse desenvolvimento do município e com a história que fez com que nós construíssemos essa visão, né, de preservar o patrimônio e de transmitir esses conhecimentos para as outras gerações. Sim, estamos hoje aqui na Fazenda Montalverne, né, como você bem disse, essa lindíssima fazenda, né? Estamos aqui na sede, né? Na casa sede, no terreirão. É importante dizer que essa é uma construção de 1917, então já é um pouco mais que centenária, né? São 103 anos aí desde a sua construção. E falar da Fazenda Montalverne, né, é falar desse desenvolvimento, né? Considerando que era e até hoje né? Mas no seu auge, né, foi uma grande referência na produção cafeeira, né, também na produção de lã, né, e outros produtos vários, né, era uma fazenda aí que se autossustentava, e também dizer, né, dos proprietários dela atualmente, né, considerando que no ano de 1938, né, a família Maciel, do seu
o pai do seu Orlando Maciel, adquiriu essa fazenda, né? E depois a família, né, continuou, e até hoje a família Romano Maciel, né, cuida deste lugar. Então hoje já é a terceira geração, né, de proprietários, e nós temos aqui essa belíssima fazenda. E falar dessa fazenda é falar do desenvolvimento de Muzambinho, né? Considerando a extensão territorial dela, né, a referência dela para a região, para o país e até mesmo para o mundo, né? Considerando isso, considerando também que aqui havia uma estação de trem próximo aqui, que também escoava a produção da fazenda, levando até o Porto de Santos. Então falar da Fazenda Montalverne, né, estar nesses terreiros de café, né, é falar desse desenvolvimento, né, falar dessa construção, dessa contribuição. E também falar da preservação, né, considerando que nós estamos aqui frente a um patrimônio tombado, né, pelo município de Muzambinho, protegido, como nós vemos, muito bem cuidado, né, muito bem preservado. Então essa história, né, que nós temos aqui diante dos nossos olhos hoje. E sem sombra de dúvida, quando a gente vê você falar, a gente começa a compreender como é importante a preservação e permitir, né, que outras pessoas também tenham esse privilégio de contemplar belezas tão bem preservadas como a que a gente está vendo aqui hoje. E a gente também sabe que existem aí personalidades importantes e influentes que fizeram parte da história da cidade. Por exemplo, quando a gente caminha pelo centro de Muzambinho, a gente vê a Avenida Dr. Américo Luz. Conta um pouquinho para mim sobre essa representatividade e por que essa avenida recebeu esse nome. Sim, né? Américo Luz, né? O grande Américo Luz, né? Américo Ribeiro da Luz, né? Nascido em Campanha, estudante de medicina no Rio de Janeiro, né? E depois radicou-se em Muzambinho, tornando-se um grande médico, né? Uma grande referência. E também político, né? Foi deputado também, lá no final dos anos 1800, né? Começo dos 1900. Falar de Américo Luz é falar dessa consciência, né? E falar também dessa gratidão que nós temos aí com a comunidade negra também, como nós dissemos, né? Com essas pessoas que participaram ativamente da construção do município. Considerando que Américo Luz está aí, né? O nome Américo Luz está registrado aí na história de Muzambinho como um dos primeiros, né? A criar os movimentos pró-abolição, né? Então nós temos aí registros já que desde 1880, 1881 mais ou menos, há registros de uma reunião feita na Câmara, né? Em prol aí do movimento abolicionista, né? Que objetivava aí encerrar, né, esse sistema de escravidão e o uso da mão de obra escrava aqui no município de Muzambinho. Então falar de Américo Luz é falar disso, é falar dessa liberdade, né? É falar desse grito de liberdade, de mudança, né? De reconhecimento, né? De humanidade que a gente tanto quer, né? E a gente tanto espera e sonha isso. E considerando esse período, né, essa sua fala de preservação, de compreensão da importância, né, de manter bens como esse, e levando em consideração que Muzambinho completa agora 140 anos, qual que é aquela mensagem que você deixa para quem nos assiste, para toda a comunidade, em relação a esse respeito à história e o prospecto de desenvolvimento para o município daqui em diante? Sim, um povo sem história é um povo que não tem nada, né? Quando perdemos a nossa história, a gente perde tudo. Então preservar, cuidar, conhecer, identificar-se com essa história são fatores fundamentais, né, para que a gente alcance, né, para que a gente possa galgar lugares mais altos, né, o desenvolvimento que tanto se espera. Então, nesses 140 anos que nós comemoramos, né, de emancipação política, é importante dizer, né, lógico que o município, né, o lugar Muzambinho, né, a comunidade já vinha se formando tempos antes, claro. Mas falar nesses 140 anos é falar nesse desenvolvimento, né? E falar nessa história que não pode nunca ser negada. Portanto, a nossa bandeira sempre é essa, né? De preservar, de cuidar e também de mostrar e dar visibilidade, né, a tudo aquilo que nós temos no município, como esta fazenda e tantos outros bens tombados e protegidos que nós temos aqui no município de Muzambinho. Sem sombra de dúvidas, a gente te agradece pela oportunidade, pelo tempo que você dispôs para que nós pudéssemos fazer essa matéria. E o Muzambinho.com deseja a todos os munícipes e a cidade de Muzambinho feliz 140 anos.